Oi, eu sou Flávia Garcês e hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu considero bem relevante. Profissionais da saúde, negócio ou sacerdócio? Como assim, Flávia, sacerdócio? Sério, gente. Observa, não sei se isso acontece só comigo, mas quantas vezes, de uma forma geral, as pessoas te acionam pedindo para que você atue fora do consultório? Quantas vezes você, médico, teve que se posicionar quando alguém te pede uma receita como se fosse uma coisa simples para uma pessoa que às vezes você nem conhece? Eu não sei nem dizer quantas vezes eu já fui acionada com as pessoas me relatando um pequeno caso de uma situação que vivenciou e me perguntar por que a pessoa me falou isso, o que ela estava pensando, por que ela se posiciona dessa forma comigo, sem eu nem conhecer a pessoa e a situação direito. Por que isso acontece? Por que de forma geral as pessoas acionam nós profissionais da saúde para atender, prestar atendimento ou ajuda quando a gente não está dentro do consultório, quando nós não estamos desempenhando a nossa função profissional? Mas antes disso, eu vou conversar com você sobre essa questão do sacerdócio. Você sabia que lá na antiguidade, os aspectos de cura, de saúde, tanto física quanto emocionais, eram associadas aos sacerdotes? Que era deles a responsabilidade de curar. Então, antes, bem antes, quando ainda não estava separado religião de ciência, isso era uma cultura muito internalizada nas pessoas. E você sabia que existe uma coisa que chama inconsciente coletivo, que habita dentro de todos nós e que, sem que a gente tenha consciência, a gente carrega algumas crenças anos, milhares de anos, sem nem saber que carrega elas? Só de nós estarmos dentro da condição de seres humanos, esse inconsciente coletivo é como se fosse um software, um programa que foi implantado dentro de todos nós. É esse inconsciente coletivo, é esse tipo de software que faz com que eu pergunte para uma pessoa que mora lá no Japão, ou uma que mora lá nos Estados Unidos, ou uma que mora aqui no Brasil, por exemplo, o que é mãe, e todo mundo ter a mesma concepção do que é mãe, entendeu? É como se fosse um registro comum a todos nós. E o sacerdócio está dentro do nosso inconsciente coletivo que a gente carrega há milhares de anos na nossa linhagem humana. Então, nós profissionais da saúde, de certa forma, estamos associados a essa crença muito antiga de que o servir, o curar, seja fisicamente ou emocionalmente, está associado a fatores maiores, a questões espirituais, ou de grandeza, ou de seres aprimorados, enfim. Entendeu? E aí, todos nós sabemos o que é o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa representante da religião. Então, é aquela pessoa que ministra, é o ministro, é uma autoridade dentro de uma religião. E ele desempenha esse papel de cura espiritual. Acontece que essa função sacerdote, ela não está associada a ganho financeiro, a resultado econômico. Então, quando as pessoas perguntam alguma coisa para nós, existe lá numa esfera bem profunda que nós que estamos a serviço da cura, nós não deveríamos cobrar para dar uma informação ou prestar um serviço relacionado com a cura, entendeu? Aí o tempo passou e essas coisas foram, graças a Deus, evoluindo. A medicina se tornou uma profissão e a partir de então ela se tornou um negócio. O que é um negócio? É uma atuação profissional
aonde existe a expectativa de um retorno financeiro, de um pagamento em dinheiro, entendeu? Então, acompanha comigo. Lá na antiguidade, essa questão era considerada de responsabilidade dos sacerdotes. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, os estudos foram acontecendo, já se descobriu que religião é uma coisa e ciência é outra coisa, que então a cura física não estava relacionado a questões espirituais, que estava relacionado a tratamento, a estudo, a ciência, a pesquisa, e isso começou a desmembrar. E a partir daí surgiram as profissões, a medicina e, na sequência, as profissões relacionadas à saúde. Mas acontece que isso ficou nas entranhas do humano, entendeu? É como se existisse um software, foi instalado em todos nós humanos um software em que todos nós carregamos anos-luz aquelas questões que são sociais e que dizem respeito a toda a nossa humanidade. Então é como se tivesse uma parte dentro da gente que carrega essa questão da profissão de saúde, que a cura, seja física ou emocional, ela esteja relacionado a algo sublime, a algo superior, a algo espiritual, e que por isso não deveria ser negado ou cobrado, entendeu? E o servir profissionalmente na área da saúde também tem relação com esse inconsciente coletivo, porque desde a antiguidade ele era considerado algo que deveria ser doado, assim como o sacerdote não tem fins lucrativos. A medicina e as áreas da saúde têm um pouco essa resistência de tornar a sua prática profissional um negócio que rende, que é rentável e que tem fins lucrativos financeiros. Entendeu? Eu lembro uma vez que eu fui na manicure fazer minha unha. Quando eu cheguei lá, ela tinha avisado um irmão dela que eu ia fazer unha naquela hora. Ele estava com uns problemas relacionados ao casamento dele. E na hora que eu cheguei lá, eu vi que tinha assim, meio que existia um combinado ali entre eles, sem me comunicar, que o cara chegou ali como quem não queria nada e começou a me especular como se ele não soubesse que eu estava ali. E começou a trazer questões do relacionamento afetivo dele, me pediu uma consulta de forma bem sutil de como que ele poderia resolver os problemas dele. Detalhe, a manicure hora nenhuma me falou que isso estava, que ela tinha tentado fazer esse movimento ou me perguntado se ela podia chamar o irmão dela para conversar comigo enquanto eu fazia minha unha. Entendeu? E eu escuto muito relatos de médicos que eu acompanho, o tanto que é comum as pessoas banalizarem o fato de que receita não é só um papel. Que para você prescrever uma medicação, você tem que acompanhar aquele paciente, você tem que saber do que se trata. Então, de uma forma geral, essa cultura que vem desde a antiguidade, ela de certa forma é entranhada em todos nós e acaba fazendo com que às vezes a gente precise se posicionar de uma forma mais consistente de que a nossa prática clínica precisa ser realizada dentro de um contexto e que é necessário agendar uma consulta para avaliar aquelas questões que a pessoa tem e quais são as possibilidades de tratamento para aquilo. Entendeu? Faz sentido? Conseguir se posicionar que fora do nosso consultório nós não estamos a serviço. Isso precisa ser construído por nós, de uma forma geral nas pessoas. E não precisa ser de forma ríspida ou grosseira. É simplesmente se posicionar, não, olha, não posso receitar,
vai contra meus princípios, contra a minha prática clínica. E nós podemos agendar uma consulta para avaliar melhor o seu quadro, o seu caso, a sua situação, enfim. É preciso que nós, profissionais da saúde, tratemos a nossa prática clínica como um negócio. Porque se nós não tratarmos isso como um negócio, nós teremos dificuldade de nos posicionar quando alguém pede qualquer tipo de serviço fora do contexto profissional. Se a gente deixar, a gente vira médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta 24 horas por dia. Entendeu? É muito importante isso, gente, é muito importante. Aí você pode estar pensando, ai, Flávia, então, mas é que é muito difícil se posicionar. Se eu falar que eu não posso dar uma orientação ou uma ajuda, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de você? Se você se posicionar falando que não posso te dar essa orientação porque eu preciso entender seu contexto de uma forma mais apropriada. E eu preciso que você vá no consultório, agende uma consulta para a gente olhar para o seu caso com mais propriedade. O que a pessoa pode pensar se você disser isso? O mais importante é você pensar, na verdade, o que você pensa quando se posiciona assim. O que você pensa de você quando você não atende de forma gratuita e sem contextualizar sua prática assim. Quando você ajuda as pessoas sem se posicionar. O que você pensa? O que eu penso de mim quando eu trato a minha prática clínica, a minha profissão, como um negócio? O que você pensa quando você se considera assim? Ok, eu sou médica e ser médica é um negócio. Ou sou nutricionista, ser nutricionista é um negócio. Sou psicóloga, ser psicóloga é um negócio. Como você se sente quando você coloca a sua atuação profissional como um negócio? Entendeu? Porque, gente, no final das contas, a gente vai ficar com receio que as outras pessoas pensem o que a gente pensa. Como eu disse no início, isso está dentro do inconsciente coletivo. Todas as pessoas carregam isso na história da humanidade e vai ter uma tendência natural a acreditar que você pode prestar um auxílio ali porque está relacionado à saúde, à cura, a ajudar alguém que está passando necessidade e não cobrar por isso, ou como que é cobrar por isso, entendeu? Eu vou ficar com receio que as pessoas pensem o que eu penso disso. Eu também sou profissional da saúde. Eu tenho noção do juramento que nós fazemos dentro da nossa formação, que é servir, que é ajudar. Ok, e nós estamos fazendo isso, mas hora nenhuma é necessariamente de graça. É claro que se você vê uma situação grave acontecendo, e de uma forma geral, quando eu falo essas coisas, são aquela pessoa que quer uma receita, mas ela não quer ir numa consulta. Ela não quer perder tempo de ir numa consulta, ela quer só a receita. Ela não quer perder tempo de iniciar um processo terapêutico. Ela quer que você dê uma solução. E se ajuda? De verdade, de que forma você realmente está ajudando essas pessoas? Ou você está acentuando, facilitando um processo de muleta para ela não lidar com algumas questões que são importantes que ela aprenda a lidar, até para desenvolver
realmente uma vida com saúde física, emocional, entendeu? Então, qual que é o jeito errado de você se posicionar como um profissional de saúde? É quando você aceita realizar orientações da sua prática clínica em qualquer contexto social quando alguém te aciona. E você vai perceber que à medida que você faz isso, daqui a pouco você tá quase louca, porque isso aumenta. Se você atende uma pessoa, ela avisa para outra que você faz. E avisa para outra que você faz. Daqui a pouco tem um monte de gente entendendo que o seu trabalho é servir qualquer um a qualquer hora. Entendeu? Então, isso é o jeito errado de se posicionar como profissional de saúde. E qual que é o jeito certo de se posicionar como profissional da saúde? Você pontuando para a pessoa quando ela busca alguma orientação com você em contextos informais, que existe uma necessidade de você avaliar a situação dela como um todo, para poder, seja prescrever uma medicação ou se posicionar diante de uma conduta ou de uma posição profissional, de qual que é a melhor forma para ela resolver aquela questão que ela traz. Entendeu? Eu lembro uma vez que o porteiro da escola do meu menino virou para mim e falou assim: Flávia, a minha menina tá com 12 anos e ela tá passando por uns problemas emocionais. Eu queria ver com você se você não pode atender ela de graça. Eu virei para ele e falei: olha, eu não realizo atendimentos gratuitos, mas eu te indico um lugar que realiza atendimentos gratuitos, inclusive compatível com a idade da sua menina. Ele ficou me olhando indignado, naquele momento, como se diz: nossa, minha filha está passando por uma dificuldade emocional, você vai negar uma ajuda gratuita para minha filha? E eu, com propriedade, consegui, com muita educação e tranquilidade, me posicionar que eu não realizava atendimentos gratuitos, mas que eu conseguia direcionar aonde ela ia conseguir esse atendimento. E sabe o que é mais impressionante nessa história? Que depois disso, ele passou a me tratar com muito mais respeito. E dava para ver a forma que ele se posicionava comigo, que mudou para ele a categoria de profissional que eu ocupava. Gente, isso é muito interessante. As pessoas dão pra gente o valor que a gente se dá, entendeu? Então, por isso que é fundamental você tratar a sua prática clínica como um negócio e ficar bem de considerar essa prática um negócio, porque você estudou para tornar isso uma profissão. Agora, se você resolve, se você quer reservar um tempo da sua agenda só para atendimento gratuito, ainda assim será dentro do seu consultório. Vai ser dentro daquele contexto profissional, onde você vai abrir possibilidades para pessoas que não têm recurso ter acesso ao seu trabalho, à sua profissão, à sua prática clínica. Entendeu? O que não é legal é você permitir que as pessoas, de uma forma geral, converse sobre o que você, a sua prática clínica, sobre o que você entrega profissionalmente, em qualquer mesa de bar ou em qualquer contexto, como se o seu trabalho fosse, não tivesse valor como negócio, ok? E aí, à medida que você percebe, vê, enxerga a sua prática profissional como um negócio, você vai ter muito mais facilidade em se posicionar para as pessoas que isso é um negócio, que este é o seu trabalho. E à medida que você se posiciona em relação a isso, as pessoas vão entendendo, você vai contribuir para a mudança dessa crença coletiva e com o tempo as pessoas vão entender que já foi o tempo que isso era sacerdócio, que isso se tornou um negócio e que você precisa se qualificar muito
para esse trabalho, para desempenhar ele com qualidade. Entendeu? Então, para você aumentar o seu faturamento, melhorar os resultados do seu consultório, é fundamental você ter clareza que a sua profissão, que a sua prática clínica é um negócio. E uma dica prática que eu te passo para te ajudar nesse sentido é: comece a observar o tanto que te incomoda o que as pessoas pensam quando você se posiciona como profissional da saúde que desempenha um negócio. Quando você coloca, observa como você se sente quando você coloca para as outras pessoas que a sua prática clínica é um negócio. Começa a observar quais são as emoções, quais são os pensamentos que te surgem quando você se posiciona nesse sentido para as pessoas, entendeu? E vai tomando consciência da forma que aquilo te incomoda ou não. Ah, entendi, Flávia. Mas o que eu não entendi muito bem é por que isso ajuda a aumentar o faturamento do meu consultório. Porque quando você aprende a se posicionar, as pessoas passam a atribuir ao seu serviço, ao seu negócio, muito mais valor. Gente, presta atenção nisso daqui. Isso é muito importante. As pessoas aprendem comigo a forma de me tratar. Elas têm uma tendência a me tratar da mesma forma que eu me trato. E, em consequência, elas vão ter uma tendência a tratar a minha prática profissional da mesma forma que eu trato. Não adianta você querer que... o que você queria? Flávia, na verdade eu queria que as pessoas tivessem senso e não me pedisse uma receita ou não me pedisse uma orientação profissional fora do consultório. Então, as pessoas, nem todas, algumas têm, mas a maioria não. Acha que tá tudo bem te pedir uma orientação fora do consultório. Mas à medida que você se posiciona e trata o seu negócio como um negócio, trata a sua prática profissional como um negócio, as pessoas vão aprender também a tratar a sua prática clínica como um negócio. Entendeu? É você que ensina as pessoas como você gosta de ser tratada. E é você que ensina para as pessoas que a sua atuação clínica é um negócio. Entendeu? Fez sentido para você? Compartilha então aqui comigo como você tem tratado a sua prática profissional, como um negócio ou como um sacerdócio, mas observando realmente o que você faz, não o que você pensa, da forma que você se coloca no meio das pessoas. Quando alguém te pede alguma coisa, uma receita, uma orientação profissional, você já consegue se posicionar ou você fica desconfortável em desagradar as pessoas e acaba prestando algum auxílio de forma informal só para que elas não te julguem de forma negativa? Se isso acontecer com você, é bem provável que você esteja encarando a sua prática profissional muitas vezes como um sacerdócio. Entendeu? Pensa nisso e compartilha comigo, tá bom? Até o próximo vídeo.